Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre sistema de equações e máximo divisor comum. Essa questão ela foi aplicada pela banca Instituto Mais em 2017 na prova para assistente de gestão de políticas públicas da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo. Vamos ao enunciado? Observe os sistemas de equações abaixo. Considerando-se que os valores de x, y e z que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima são números naturais, o MDC entre tais valores é igual a 3, 4, 5, 9 ou 12. Não precisa se preocupar em copiar agora, tá bom? No final da explicação, eu deixo um resumo da conta para você. Então, qual é o primeiro passo aqui para resolver uma questão de concurso? É interpretar o enunciado. Então, o que nós podemos observar aqui nessa equação? Ela é x, y e z. Todas elas têm três incógnitas e as três são x, y e z, a incógnita dela. A incógnita o valor que satisfazer a incógnita x, y, z da primeira deverá satisfazer as demais. Então, eu preciso descobrir os valores de x, y e z. Primeiro ponto. Aqui ela está dizendo para nós que esses números de x, y e z eles são naturais, ou seja, são números positivos. Depois que eu descobri o valor de x, y e z, eu vou calcular o máximo divisor comum entre esses números. Tá bom? Então, o que a questão está afirmando? Que x, y e z são números naturais. E o que a questão quer saber? O máximo divisor comum entre os valores de x, y e z. E o que nós precisamos fazer? Resolver o sistema de equações para descobrir o valor de x, y e z e calcular o MDC desses valores. Qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é descobrir o valor de z. Para isso, nós vamos eliminar o x e vamos eliminar o y. Para eliminar o x e o y, nós precisamos igualar o de cima com o de baixo, negativando um dos dois, para a gente ter o mesmo valor, tanto positivo quanto negativo, para eu poder zerar. Só que aqui, percebe que x e z é igualzinho, em cima e embaixo, nas duas equações? Então, qualquer coisa que eu fizer para eliminar esse x, eu vou acabar eliminando o z. E eu não quero eliminar o z, eu quero descobrir o valor dele. Então, o que eu faço? Eu escolho uma que não tenha esses números repetidos. Então, eu vou escolher a terceira equação para calcular com a primeira e calcular com a segunda. Então, eu copiei aqui a terceira equação desse lado e desse lado. E embaixo eu vou copiar a primeira equação e a segunda equação. Assim, eu consigo resolver todas elas e eliminar o x e o y. Primeiro, nós vamos eliminar o x. Como que eu faço para eliminar o x aqui? Aqui eu tenho 2x. Como eu faço para transformar esse aqui em 2x? Eu multiplico por 2. Só que se eu multiplicar por 2, por menos 2, para ele ficar negativo, porque em cima é positivo, eu vou acabar negativando o meu resultado. E eu tenho que ter um resultado positivo para z. Lembra que a questão disse que os números são positivos, eles são naturais? Então, eu não posso ter resultado negativo. Como eu não posso ter resultado negativo, eu vou precisar positivar o resultado de cima. Então, o que eu faço para eu positivar o resultado de cima? Eu multiplico por menos 1. Por quê? Porque na multiplicação, símbolos iguais dá positivo. Ou seja, menos com menos dá mais. Então, eu multiplicando por 1, eu vou conseguir positivar esse resultado de cima. Só que eu posso fazer isso só com o 15? Não, porque numa equação, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, para eu multiplicar o menos 15 por menos 1, eu vou precisar multiplicar por menos 1 toda a equação. Automaticamente, eu vou acabar negativando esse 2x. Então, basta que eu multiplique por 2 embaixo, eu já terei 2x positivo e 2x negativo em cima. Eu consigo cancelar. Vamos fazer isso? Então, aqui, sinais diferentes na multiplicação é menos, sinais iguais é mais. Então, aqui, ó, quando não tem sinal nenhum na frente, ele é positivo, é mais. Então, mais com menos dá menos, sinais diferentes é negativo. 2 vezes 1, 2x. Mais com menos dá menos.
1 vezes 1, 1y. Quando eu não tenho número nenhum na frente da letra, é 1, tá? Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3z. É igual menos com menos dá mais. 15 vezes 1, 15. Não tenho sinal nenhum na frente, significa que é positivo. Aqui, no caso, como não tem outros números, eu posso deixar assim que é a mesma coisa, tá bom? Embaixo agora, 2 vezes x, 2x. Mais com mais, dá mais. Sinais iguais é positivo. 1 vezes 2, 2y. Mais com mais, dá mais. 1 vezes 2, 2z. É igual. Mais com mais, dá mais. 18 vezes 2, 36. Menos 2 com mais 2, eu posso cortar, dá 0. Aqui é a soma e subtração, nessa conta aqui, tá? Passei o traço e vou somar e subtrair aqui. Então, eu tenho menos 1 e vou subtrair do mais 2. Vai ficar com mais 1. Por quê? Porque eu tenho R$2. Eu tenho uma dívida de 1, eu pago, eu continuo com 1. Então, na subtração, eu conservo o sinal do maior e subtraio o menor do maior. Tá? Então, eu subtraí o 1 do 2, sobrou 1. Conservei o sinal do maior, que é o 2, tá bom? Mais 3 mais 2, 5. Ambos estão somando. 15 mais 36, 51. Os dois são positivos, permanece positivo. Tá bom? Consegui eliminar o x da primeira e da primeira e da terceira equação. Agora, eu vou fazer a terceira equação com a segunda. Aqui é a mesma equação, né? Então, o valor vai ser exatamente igual, porque a mesma equação que eu coloquei aqui aqui é a primeira equação e aqui é a segunda, lembra? Essa é aqui e aqui é a terceira. Então, eu só vou copiar isso aqui, porque é igualzinho esse aqui. Já resolvi uma vez, não precisa resolver de novo, né? Então, aqui, 2 vezes x, 2x. Menos com mais, dá menos. 2 vezes 2, 4y. Mais com mais, dá mais. 1 vezes 2, 2z. Igual a 0. Passo o traço. 2 negativo com 2 positivo. Cortei. Menos 4 mais 1, 5y. Somo sinais iguais. Eu somo e conservo o sinal. 3 mais 2, 5. Somei e conservei o sinal. Igual a 15. Pronto, consegui eliminar o x de todas as equações. Agora, eu vou eliminar o y. O que eu faço para eliminar o y? A mesma coisa. Eu preciso igualar de uma forma que um fique positivo, igualar o valor, mas que um seja positivo e um negativo para eu conseguir cancelar. Aqui embaixo, ele já é negativo. Ó, beleza. Só eu fazer em cima, multiplicar e deixar positivo. Os resultados, eles são positivos? São positivos. Então, não preciso se preocupar não preciso me preocupar em positivar resultados. Já são positivos os dois. Então, eu vou só multiplicar por 5 em cima, para poder igualar com esse aqui. Vai ficar 5 vezes 1, 5y. 5 vezes 5, 25z. 5 vezes 51, 255. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 51 vezes 5, 255. Certo? Embaixo eu só copio. Passei o traço e vou resolver. Mais 5 com menos 5 dá 0. Posso cortar. 25z mais 5z é igual a 30z. É igual a 255 mais 15 é igual a 270. Agora, esse z, ele está multiplicando 30 aqui, ó. Como que eu sei? Sempre que tiver uma letra e um número juntos, assim, uma letra, que é o z, com um número junto, ele aqui no meio tem uma multiplicação. Ele não aparece, mas sempre vai ser uma multiplicação. Sempre. Então, aqui, 30, ele está multiplicando o z. Eu vou passar para o outro lado da igualdade.
Sempre que você passa um número para o outro lado da igualdade, inverte a operação. Então, ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então, vai ficar assim, z é igual a 270, esse 30 que está multiplicando passa para cá dividindo. Z é igual a 270 dividido por 30. Quanto que é 270 dividido por 30? É 9. 3 vezes 9 é 27, 9 vezes 0, 0. Então, 9. Z é igual a 9. Encontramos o valor de Z. Agora, nós podemos substituir Z na incógnita aqui para a gente descobrir o valor de Y. Podemos escolher qualquer uma dessas duas aqui para a gente descobrir o valor de Y. Eu escolhi aqui a que está positivo. Então, vamos lá? 1y mais 5z é igual a 51. 1y mais 5 vezes, quanto que vale z? 9. Então, 5 vezes 9, 45, igual a 51. 1y é igual a 51. Esse 45 que está positivo, eu passo para lá negativo, subtraindo. Aqui ele está somando, passou para o outro lado da igualdade, muda a operação matemática. Está somando, passo para o lado de lá, subtraindo. Vai ficar 1y é igual a 51 menos 45, subtraindo 45. 1y é igual a 51 menos 45, y é igual a 6. 51 menos 45 é 6, então y é igual a 6. Encontramos o valor de z, encontramos o valor de y. Agora, o nosso próximo passo é encontrar o valor de x. Como que eu faço para encontrar o valor de x? Eu vou lá no início do meu enunciado e pego uma dessas equações, qualquer uma delas. Lembrando que x, y e z, em todas elas é o mesmo valor, tá bom? O x que vale aqui é o mesmo daqui, é o mesmo daqui. Então, qualquer uma dessas equações que você utilizar para descobrir x, você vai encontrar. Então, vamos lá. Eu escolhi essa daqui, x menos 2y mais z é igual a 0, que é a segunda equação, aquela do meio. Então, vai ficar assim. Nós vamos substituir o x e o z pelos valores que a gente já encontrou. Quanto que vale y? 6. Quanto que vale z que nós encontramos? 9. Então, nós vamos substituir esse y e esse z. Vai ficar assim, x menos 2 vezes 6 mais 9 é igual a 0. Agora, nós vamos resolver essa multiplicação aqui. X menos 2 vezes 6, 12. Mais 9 é igual a 0. Quanto que é 12 negativo mais 9 positivo? Na soma e subtração, eu subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. Então, eu devo 12, eu pago com 9 e ainda fico devendo 3, certo? Então, subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. Então, sobrou 3. Esse 3 está subtraindo. Eu passo para o lado de lá da igualdade, somando. Vai ficar x é igual a 0, que já estava aqui. O menos que está subtraindo, eu passo somando. 0 mais 3. Eu não acrescento nada no 3, então eu continuo com 3. Então, x é igual a 3. Encontramos o valor de x. Agora, o nosso quarto passo é verificar o que a questão quer saber. O que a questão quer saber? Ela quer saber o máximo divisor comum entre x, y e z. Quem são x, y e z? 3, 6 e 9. Então, o máximo divisor comum entre 3, 6 e 9, nós batendo o olho a gente já sabe que é 3. Mas mesmo assim, para quem não lembra, eu vou elucidar aqui como é que faz essa questão aqui. Então, aqui, ó, como que calcula o MDC? Máximo divisor comum, como o nome já fala, é o que é comum dividir entre os 3. Então, é o máximo que pode dividir entre os 3, que é o mesmo número que divide os 3. Então, 2. 3, dá para dividir por 2? Não dá. Então, ele permanece aqui. 6, dá para dividir por 2? Dá. Dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu ponho 3 aqui embaixo. 9, dá para dividir por 2? Não dá.
Porque se eu dividir 9 por 2 vai dar 4,5, não pode ter vírgula, tem que ser número inteiro. Então não dá para dividir, eu só copio ele aqui embaixo. Então sabemos que o 2 não é um divisor comum. Ele só dividiu o 6 aqui. Continuamos a conta. 3, dá para dividir por 3? Dá. Dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Né? Então, sim, o 3 é um divisor comum. Ele conseguiu dividir o 3, os dois números 3 e o 9 aqui. Então, sim, o 3 é um divisor comum. Aqui eu continuo com o 3, né? A conta continua com 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, qual é o máximo divisor comum entre eles? Nesse caso aqui, o único divisor comum entre eles, o máximo e o mínimo também é o 3. Porque é o único que é o divisor comum entre eles, né? Mas se fosse uma outra conta maior, nós podíamos descobrir quem é o mínimo divisor comum, ou poderíamos também descobrir qual é o máximo divisor comum. Nesse caso aqui, o máximo divisor comum é o único divisor comum, porque só tem ele mesmo. Então, o MDC, por isso que eu falei, bateu o olho, a gente já sabe que é 3. Não precisava nem fazer a conta aqui. Por conta de ser só ele mesmo que divide os 3. É o único múltiplo que divide os 3, tá bom? Então, o quinto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. O valor que nós encontramos foi 3, que está na letra A. Considerando-se que os valores de x, y, z que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima são números naturais, o máximo divisor comum entre tais valores é igual a 3. Gabarito, letra A. Eu vou deixar aqui o resumo para você copiar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com quem aí você conhece que esteja estudando para concurso, ou alguém que esteja na escola, que precise desse tipo de explicação. Eu desejo ótima prova de concurso para você, uma boa sorte na sua vida. Vou deixar aqui em cima, no lado da tela, aqui, a parte de cima da tela, um card com a playlist das contas de matemática da banca Instituto Mais, que eu já resolvi aqui no canal. São mais de 30 vídeos. Então, dá uma passadinha lá e aproveita para estudar bastante essas questões de matemática, tá bom? Eu desejo boa prova, que Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!